Bom dia, irmãos. Bom estarmos juntos mais uma vez. Já tivemos uma EBD, posso dizer assim, maravilhosa, porque os assuntos abordados na nossa revista, e eu falei isso hoje lá na classe, eles são muito duros, mas abençoado seja o pastor que escreveu essa revista, porque fala muito realmente aos nossos corações. Nós tiramos realmente lições ali muito preciosas. Se você ainda não está lendo, né, ainda não pegou, não teve a oportunidade de estudar as lições da revista, estude. Estude porque elas são muito profundas mesmo. E hoje nós abordamos o tema lá na EBD sobre obedecer é melhor do que sacrificar. E eu estava falando com a classe sobre a questão da obediência. O Valdeci, inclusive, fez a referência de que é impossível você obedecer se você não tiver intimidade com Deus. Se você não procurar ter realmente uma vida que caminhe no sentido de uma intimidade profunda com o Senhor, você não vai obedecer em nada. Porque, às vezes, as coisas que Deus nos fala, nos manda fazer, nos dá uma direção, aos nossos olhos, aos olhos humanos, são coisas absurdas. Coisas que não dá, realmente, humanamente falando, para você entender. Mas Deus não é Deus de coisas objetivas. Deus é Deus de coisas absolutas. E Ele absolutamente sabe o que quer para cada um de nós quando nos dá uma ordem. Então, importa realmente obedecer, por mais estranho que pareça, por mais difícil realmente que pareça. É obedecer e pronto. Mas precisa realmente ter essa intimidade, precisa crer em primeiro momento, buscar a intimidade e aí sim obedecer. Tá? E por que eu falei isso? Porque a mensagem que o Espírito Santo nos deu, a direção para hoje, eu até falei com a Lu, que eu estava até bem confuso, né, sobre o que falar, mas acaba tendo a ver também com aquilo que nós estudamos hoje, porque fala também acerca, de certa forma, de uma obediência. E aí eu quero estar compartilhando com os irmãos o texto de Lucas, no capítulo 17, verso 11 ao verso 15, vai ser projetado, nós vamos estar usando a mensagem. E aí eu convido os irmãos a ficarem de pé, para nós estarmos lendo. Eu lerei o texto e os irmãos acompanham. Diz assim a palavra. Enquanto caminhava em direção a Jerusalém, Jesus atravessou a fronteira de Samaria com a Galileia. Ao entrar numa cidade, 10 homens, todos leprosos, vieram ao encontro dele. Mantendo certa distância, eles ergueram a voz e suplicaram: Mestre, tem misericórdia de nós. Olhando para eles, Jesus disse: Vão, mostrem-se ao sacerdote. Eles obedeceram e, enquanto estavam a caminho, a lepra desapareceu. Quando percebeu que havia sido curado, um deles retornou, glorificando a Deus em voz alta. Agradecido, ajoelhou-se aos pés de Jesus, pois não sabia como expressar sua gratidão. O homem era samaritano. Pai, mais uma vez, ó Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra lida, te agradecer, ó Deus, pela palavra que tu já colocou em nosso coração e te peço, Senhor, Santo Espírito de Deus, fala os corações nessa manhã, tenha total liberdade de falar, somos apenas instrumentos nas tuas mãos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. E aí eu falei acerca, né, de obediência, e nós lemos aqui exatamente sobre isso. O que nós encontramos aqui nessa cena? Encontramos aqui um grupo que se reúne e clama a Jesus por misericórdia. Um grupo que não conhecia Jesus pessoalmente, mas um grupo que havia ouvido falar acerca de Jesus. Provavelmente haviam ouvido falar acerca dos sinais e maravilhas que Jesus estava operando.
das curas que Jesus já havia realizado, de fato, do anúncio que se fazia de que talvez fosse esse realmente o Messias esperado, o Filho de Deus. Então, diante de uma situação de desesperança, porque eram leprosos, porque o leproso naquela época não tinha esperança realmente nenhuma de nada. O leproso era alguém que vivia à margem da sociedade, era alguém que tinha que se afastar totalmente do seu convívio relacional de uma vida inteira, se afastar de família, de amigos, perder a condição de trabalho, enfim, era alguém que era rejeitado pela sociedade. E ainda que a família não quisesse rejeitar, ainda que a família quisesse ter junto, estar junto, cuidar, ainda assim, diante da lei judaica, não era permitido. A família por si só tinha que se afastar dessas pessoas, não podia ter convívio com esse tipo de gente. Então eles se reúnem e resolvem clamar a Jesus por misericórdia. E aí, o que a gente percebe aqui diante dessa situação? Que Jesus, diante do clamor daquelas pessoas, ele podia ter dado para eles, assim, qualquer resposta. Poderia ter falado qualquer coisa para aquele grupo. Mas o que Jesus faz, naquele momento, diante daquele clamor, é algo assim, humanamente, racionalmente falando, é algo absurdo. É um desses absurdos que a gente sabe que Deus às vezes nos proporciona, coloca diante de nós. Porque em muitos casos, né, Jesus ele curou muitas pessoas de forma instantânea. Nós sabemos disso. Teve situações que Jesus cuspiu no chão, pegou uma lama, passou no olho e a pessoa foi curada. Teve situações que Jesus simplesmente falou, levanta e anda, e a pessoa se levantou. Teve situações que Jesus pega na mão da menina e ela se levanta, e ela ressuscita. Então Jesus poderia ter feito muitas coisas, mas naquele caso, nesse caso aqui específico, Jesus não fez nada parecido com o que ele já havia feito antes. Porque nesse caso aqui, Jesus manda aquele grupo ir se apresentar diante do sacerdote. Mas se apresentar como? Da mesma forma que chegaram. Clamaram, somos leprosos, clamamos por misericórdia. E Jesus olha para nós e diz, vão lá, se apresentem diante do sacerdote. Poderiam ter pensado, vou me apresentar diante do sacerdote, para quê? O que ele vai fazer? Ele vai nos escorraçar. Ele vai mandar os guardas lá do templo botar a gente para correr. Ele vai mandar nos escoltarem de volta lá para a cidade dos leprosos. Poderiam ter pensado isso. Poderia ter pensado até coisa pior. Nós vamos assim, do jeito que estamos, até os sacerdotes, no caminho vamos ser agredidos, vamos ser vilipendiados, chegando lá talvez sejamos até mortos. Como assim? A gente clamou por misericórdia e ele falou, vão até o sacerdote. Irmãos, é importante realmente a gente entender o que isso significava naquela época, tá? Porque qualquer pessoa doente naquela época, ela voltava a ter o direito de viver em sociedade à medida de que o sacerdote aprovasse a sua sadiedade, atestasse realmente que a pessoa estava curada daquela ou de uma determinada doença, né? E só assim a pessoa poderia voltar. É aquele exemplo, né? Eu fiquei doente, eu vou viver afastado da família, dos amigos, dos meus afazeres, né? Não poderei voltar para a minha família, terei que ir ao templo para o sacerdote me examinar, né? Para examinar por inteiro. Tá? Me examinar por inteiro, a partir desse exame fazer algumas orações, junto com as orações espargir algumas ervas, como nós lemos lá em Salmo 51, né? O hisopo, que era uma erva usada para isso, para banhos medicinais, numa espécie realmente de um banho de purificação. E aí sim, passado tudo isso, depois disso tudo, eu receberia um certificado, uma chancela assinada pelo sacerdote de que eu estava curado e poderia voltar para a minha família. Ou seja,
teria que passar por todo esse crivo. Mas aí é que está o ponto realmente que chama a atenção nesse contexto aqui. Porque Jesus orienta aquele grupo a se apresentar ao sacerdote ainda doente. Exatamente, tal como chegaram, né? Tem misericórdia da gente, Senhor? Tá bom, vão lá e se apresente ao sacerdote. Simplesmente assim. E aí o mais absurdo disso tudo, se a gente for pensar diante de alguém que está vivendo uma desesperança, o mais absurdo disso tudo é que eles vão. Eles simplesmente ouvem a voz do mestre e vão, doentes, se apresentar ao sacerdote. Simplesmente o mestre mandou ir, vamos fazer o quê, né? E tem um dado aí, que aí sim é o mais impressionante nesse texto que nós lemos aqui agora com vocês. O mais importante disso tudo, o mais impressionante, né? É que eles, em determinado momento, se percebem curados. Mas quando se deu isso? No caminho. Quando estavam a caminho do templo para se apresentar ao sacerdote, em determinado momento, eles se percebem curados. Eu fico imaginando, estão caminhando, talvez cabisbaixo, de repente um olha para o outro, ué, cadê tua lepra? Ih, cadê a sua? Ih, estou curado, ih, também estou. Curados. Assim, do nada. O que que isso aponta, meus irmãos? Isso aponta para o trajeto. Isso aponta para a trajetória. Uma trajetória de fé que parte do princípio do obedecer sim, mas não só obedecer com base numa fé que é adquirida a partir do momento de que ouviram falar de quem Jesus era. Se eu ouvir falar de Jesus e eu creio que Ele pode me curar e eu vou até Ele, naquele momento a fé já entrou no coração. Simplesmente por saber quem Ele era. E se eu creio que Ele é aquele que realmente pode me curar, a ordem que Ele me deu, eu vou obedecer e pronto. Ele mandou eu ir para lá doente, Ele mandou, eu vou, porque foi Ele que mandou. E Ele sabe exatamente por que mandou. Então, é a fé, é o obedecer numa trajetória de fé, porque para aqueles 10 desesperados, se materializa no caminho. Irmãos, é completamente indispensável nós entendermos diante disso tudo um aspecto, tá? Eu sei, eu penso, né? E a gente sabe realmente que muitos, quiçá todos nós, né? Nós temos realmente na nossa vida motivos de misericórdia. Motivos que precisamos realmente da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Talvez uma situação de um emprego que não tem mais e precisa ter, talvez alguma crise que esteja passando, talvez a cura de uma enfermidade, e a gente sabe o quanto isso dói, talvez um parente, né, um filho, não sei, um amigo que está em alguma situação triste, tá? Talvez a cura nossa mesma, talvez o problema seja em nós mesmos. Muitos de nós temos também as nossas próprias hostilidades, e hostilidades muitas vezes conosco mesmo, de não nos aceitarmos assim exatamente como somos. Sabe aquela coisa do derrotado, né? Para mim nada dá certo, tudo ruim, né? Eu sou um miserável, um desgraçado. E quantas pessoas, né, se auto-sabotam, se autodestroem com esse tipo de pensamento. Pensamentos que às vezes nos afastam de nós mesmos, tá? Alguns de nós têm doenças dentro de si que remédio nenhum trata, que não tem como realmente tratar com medicação nenhuma, porque são enfermidades no local onde só Deus tem acesso. São enfermidades na alma, são enfermidades no espírito, consequências às vezes de desilusões da vida, de fracassos que teve ao longo da caminhada, de perdas, de decepções com outras pessoas, de decepção com a igreja. Quanta gente doente por causa de decepção que teve com a igreja, por causa do pecado em si. Só que a cura,
e isso aí é algo para a gente ter em mente, a cura, na maioria das vezes, ela acontece não no momento em que a gente se apresenta diante do altar e clama pela misericórdia e pede uma solução, e essa solução demora a vir, e às vezes a gente acha que nem vai vir mais, mas porque na maioria das vezes a cura, ela acontece na caminhada, ela acontece no trajeto, no percurso da vida que nós vamos traçando em determinado momento, e Deus sabe exatamente qual é esse momento, a cura que você precisa acontece, a solução que você precisa acontece, a cura, a libertação, o milagre, a bênção que você espera, ao longo da sua jornada da vida, em algum momento ela acontece. Exatamente como aconteceu com aqueles 10 leprosos, né? Talvez com a gente possa acontecer da mesma maneira que aconteceu com eles. Por isso é importante mesmo nós pensarmos que não é o fator principal como a gente começa a caminhada. Esse não é o fator principal, porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Então, às vezes, a coisa pode começar muito bem, ou começar não tão bem, mas melhor é o final dela. A palavra nos garante isso. É completamente definidor, não como a gente começa, como a gente consegue, mas é precioso nisso o trajeto, a caminhada até o ponto final. Todos nós, daqui a um tempo, todos, sem exceção nenhuma, nós estaremos assim, sendo colocados ou num buraco na terra ou numa gaveta. Ninguém vai se livrar disso. Todos nós, em algum momento, estaremos sendo depositados, de alguma forma, em algum desses espaços, né? E eu espero, sinceramente, que todos nós tenhamos, pelo menos, um funeral digno. Pode ser de qualquer maneira, mas que seja, pelo menos, digno, tá? Mas tem uma coisa que é para a gente realmente pensar, né? A inscrição que é colocada, que será colocada na nossa lápide, tá? Porque imagina aí uma lápide, né, de um cemitério. O que a gente encontra ali, além do nome, né, do falecido, além do nome da pessoa que está depositada ali? Geralmente nós encontramos ali uma data que representa o início, certo? E uma data que representa o final. A data que representa quando a pessoa chegou a essa existência e a data que representa o fim dessa existência, tá? É aquela coisa, né? A data que representa quando termina aqui, a existência aqui. Porque a existência, ela se inicia depois em outro local. Alguns no andar de cima, infelizmente outros no andar de baixo. É decisão de cada um. Mas aquela data, ela não é o ponto final realmente. E, de fato, se a gente for parar para pensar, com base nisso aqui que nós lemos, essas datas não são mais importantes. Essas datas não são realmente o ponto definidor da nossa vida, da nossa existência. Tá? Porque, vamos pensar, pensa na data de início. Pensa na sua data de início, de quando você iniciou, quando você começou, quando você chegou a esse mundo. Você chegou a esse mundo, você não sabia quem, nem porquê, você não sabia quando veio, nem porquê veio. Você não sabia, de fato, nem quem você era. Isso daí é algo que você foi adquirindo consciência, né, ao longo do percurso, ao longo do tempo. Você foi tomando realmente consciência do dia que você chegou. Aí você pode até conjecturar por que você chegou. Tem gente que até amaldiçoa o dia que chegou, né? Mas o fato é, nós chegamos e não sabemos de nada, tá? E a data final também não é a mais importante, porque o próprio texto bíblico vai nos dizer, né, que morreu, acabou, segue-se a isso o quê? O juízo. E é isso que vai determinar realmente uma continuidade. Então,
O que importa de fato nisso? O que importa realmente diante dessa inscrição que a gente encontra na lápide? Eu vou dizer para vocês o que importa. Sabe o quê? É aquele traço no meio que separa as duas datas. Aquele traço, né, que representa realmente a importância, o significado da vida daquele que está ali. Porque vamos imaginar aqui, imagina comigo. Primeira data, 1926. Traço, última data, 2026. Aí você para e pensa, caramba, 100 anos, né? Viveu a beça, viveu pra caramba. Como é que fica essa condição desse viveu pra caramba que a gente pensa no consciente, no coração do familiar daquele que está lá? 100 anos, para o familiar é tempo suficiente? Não é. E o familiar sempre vai pensar, podia ter ficado um pouco mais. Nunca vai ficar satisfeito. Podia ter durado um pouquinho mais. Sabe por quê? Porque o tempo, ele não nos favorece. Porque o tempo para nós, aquilo que é a nossa limitação, nesse sentido ele não é nosso amigo. Porque o tempo para nós, ele nunca é suficiente, nós sempre vamos querer um pouco mais. Nós sempre vamos pensar que a pessoa poderia ter ficado um pouco mais. Então, não importa se morreu com 5 anos, com 50 anos ou com 100 anos, nós nunca vamos estar satisfeitos com esse tempo. Para nós, ele não é satisfatório. Só que aí é a questão. O ser satisfatório não é ser satisfatório no sentido do que nós achamos, do que nós pensamos, mas é ser satisfatório no sentido daquele que está lá. Aquele que está lá com essa inscrição. Porque se você for pensar, por exemplo, na inscrição, no texto de Paulo, do que Paulo fala, né, que para mim o viver é Cristo e o morrer é... Paulo está falando isso na perspectiva de quem? Na perspectiva dele. Porque para ele sabe que o melhor é estar na plenitude com o Senhor. Então, viver é muito bom, mas morrer é a coroação de todas as decisões que nós tomamos na vida e que agora nos garante uma plenitude com o nosso Senhor. Então, na perspectiva de Paulo, morrer é lucro. Na perspectiva de Paulo aqui, morrer é lucro. Viver é muito bom, mas morrer é a plenitude de tudo, pelo qual eu anseio a vida toda. Não é na perspectiva de quem está ao meu redor, como não era na perspectiva dos amigos, dos familiares do apóstolo Paulo, mas não é nesse sentido que ele fala. Eu tenho certeza que não é na perspectiva da Lu, de jeito nenhum, né, Lu? Mas Deus tem preparado para nós realmente aquilo de melhor. Então, nesse sentido de saber que estar na presença de Deus é realmente a plenitude de tudo. Então, é essa situação. Uma data de início, um traço e a data de final. É aquilo, você chega, não sabe de nada, você vai embora, no sentido de uma existência terrena, e não faz mais nada. Encerrou, acabou. Tá? O que importa, então? O traço, como eu falei, porque o traço é o trajeto. É o que você faz naquele traço, o que você construiu ao longo da vida, o que você viveu com Deus, as escolhas que você fez e o que você experimentou de Deus é que vão realmente dar significado à sua existência. Porque o que tem naquele traço vai daqui para lá e te faz ir daqui para lá. As escolhas que você faz no trajeto é que te conduzem daqui para lá, para a eternidade, para a glória eterna. É ir obedecendo realmente o que Jesus manda fazer, apesar de fatores completamente incompreensíveis, como a condição em que se encontra, o local que se está, aquilo que pareça ser de uma normatividade, é ir realmente obedecendo, caminhando, mesmo diante de situações que pareçam impossíveis de dar certo. E nesse caminho, ir percebendo que Deus está ministrando cura a todos nós. Na visão daqueles homens, o que Jesus está falando não faz sentido nenhum.
E não fazia mesmo, humanamente falando, sentido nenhum. Mas foi Jesus que mandou, então eu vou obedecer, simplesmente obedecer. E vou sair daqui com a minha doença e vou até lá, até o sacerdote. Irmãos, fazer uma caminhada é terapêutico, não é? A gente sabe disso que hoje é prescrito já há bastante tempo, né? Profissionais, médicos e tal, orientam, façam uma caminhada. Não é aquilo que você tem que pegar como sendo absoluto, é só isso e pronto, não. Mas caminhar faz bem, caminhar é terapêutico, tá? Mas a caminhada, o trajeto da vida com Deus, ele é redentor. Ele nos leva realmente à redenção. Ele complementa realmente toda a nossa expectativa de vida. Ele faz realmente com que a nossa vida tenha sentido, tenha significado. Ele faz com que a pessoa, ao estar diante da nossa lápide, não fique simplesmente lamentando, né, conjecturando sobre os anos somados ali, mas faça realmente uma avaliação de quem está ali, de como foi a vida daquele que esteve ali, de qual significado aquela vida está fazendo na vida de outros, mesmo após ele já ter ido embora. Quantos exemplos nós temos vivos em nossa mente de pessoas que não estão mais conosco, mas que fizeram todo sentido na nossa vida. E a gente ainda os tem como exemplo. De vez em quando a gente cita, não é? De pessoas que, como homens e mulheres de Deus, nos serviram realmente de um referencial do que é viver, do que é caminhar com Deus. Então, a caminhada é terapêutica, mas o trajeto da vida com Deus, ele é redentor, tá? A caminhada que você começou, que você ensaiou ter com Deus um dia, lá no passado, e você sabe exatamente quando você começou essa caminhada com Ele, essa caminhada é o que te trouxe aqui hoje. A decisão que você tomou lá no passado, né, e o caminhar com o Senhor até então, te trouxe aqui hoje. E faz com que você hoje esteja na presença de Deus e busque estar a cada dia mais na presença de Deus. Mas com o coração grato, com a certeza de que Ele esteve, está e sempre estará com você, que Ele te salvou e que nunca vai te deixar sozinho. E que Ele sabe exatamente os planos que Ele tem para a sua vida, e todos os planos deles para a nossa vida são planos bons, como diz lá em Jeremias. Deus nunca vai planejar para nenhum de nós nada que seja ruim, nada que seja prejudicial. Os planos de Deus para a nossa vida são perfeitos. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela se cumpre em cada dia da nossa caminhada, em cada dia daquele traço da separação das nossas datas. Se ainda há um traço, se ainda há um trajeto para você seguir, eu ainda tenho. A minha data está lá, já está escrita, 1966. Mas eu estou no traço ainda, porque a minha data final ainda não foi escrita. Não em uma lápide, Deus sabe exatamente qual é. Ele tem escrito lá, nas anotações dele. Mas na lápide, para que todos vejam, ainda não foi, né? Então, se ainda há um traço para você seguir, antes que se complete a inscrição na sua lápide, antes que se escreva a data final da sua vida, é para você ir. É para você seguir o percurso agora, exatamente como você está, mas um percurso em direção a Ele. Um percurso com fé, um percurso com convicção, um percurso em obediência ao que Ele te mandar fazer, né? E clamando a Ele para que a transformação que você precisa, né, que ela aconteça de tal maneira nesse percurso, que faça todo o total significado na sua vida e sirva para fazer também referência, significado na vida de outros. E se em algum momento do percurso você tiver que voltar, você tiver que retroceder, que seja uma volta para Ele, como foi a deles. Eles no percurso se perceberam curados, e aí um deles o que fez? Voltou. Voltou para quê? Para glorificar a Deus, para agradecer a Jesus, para honrar o Senhor.
Então, se em algum momento do percurso da sua vida você tiver que voltar, que a volta seja para honrar a Deus, nunca para voltar para o estado anterior em que você vivia antes de ser transformado por Ele. Porque Jesus, Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote que já te examinou por inteiro. Ele é o sumo sacerdote que já te ungiu. Banhos de purificação, Ele te lavou com o sangue dele. O que Ele fez na sua vida foi uma limpeza completa. Ele já te sarou, digamos assim. Tá? Ele é o sumo sacerdote que já certificou, já chancelou a sua transformação, a sua cura do pecado que te afasta dele. Você é chancelado pelo nosso supremo sumo sacerdote. Eu sei o trajeto que eu estou seguindo. Eu sei exatamente o que representa aquele traço na minha vida. Estou caminhando nele, com as misericórdias do Senhor. Tá? Aí uma pergunta, você sabe qual é o seu? Você consegue identificar exatamente qual é o seu trajeto? Qual é o seu percurso? O trajeto que você está caminhando, ele honra a Deus acima de todas as coisas? O trajeto que você está caminhando é um trajeto de obediência, sem questionar as ordens do Mestre? O trajeto que você está caminhando é um trajeto que te faz glorificar e agradecer a Deus todos os dias? Repense o seu trajeto. Pense exatamente quem você é, quem Deus te criou para ser, o que Ele te chama para fazer. Pense exatamente qual é a sua identidade. A identidade de servo, a identidade de salvo, a identidade de alguém que viva para honrar e glorificar o nome do Senhor. E aí, pensando, né, em Paulo vai dizer lá em Romanos 12, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, se apresente por inteiro a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional, é saber que somos do Senhor. Não nos conformarmos a esse mundo, não sermos conforme o mundo é, mas transformarmos-nos pela renovação da nossa mente, a mente de Cristo que nós temos e que tem que falar mais alto, para que assim nós possamos realmente, ao longo desse trajeto da vida, experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Que nós nos encontremos, meus irmãos, no grande dia, no dia do Senhor, né? No final da caminhada diante do nosso Senhor, com as nossas mãos limpas, abertas, e recebendo realmente do Senhor o vinde benditos de meu Pai. Que o nosso trajeto nunca aponte para uma direção contrária que não seja a plenitude da eternidade com o nosso Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Deus, porque mais uma vez nós podemos, ó Deus, compartilhar a Tua palavra. E hoje, ó Deus, quando desde pela manhã nós pensamos, ó Deus, na obediência que é melhor do sacrifício, e aí poderemos pensar que tipo de sacrifício o Senhor nos exige. O único sacrifício realmente que temos que fazer é nos entregarmos ao Teu amor, é Te amarmos acima de todas as coisas, é procurarmos viver realmente uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida com base naquilo que nós cremos, que nos leve a obedecer à voz do Senhor em todo o tempo, seja em que momento for, seja o que o Senhor nos mandar fazer. E ainda que a ordem que vem de Ti seja algo que no nosso pouco conhecimento, na nossa pouca intelectualidade, nós achemos que não é para nós, que não é possível, que não faz sentido, que simplesmente confiemos no Senhor, tanto quanto esses homens da Tua palavra confiaram.
obedeceram a tua voz que mandou que fossem, e no caminho foram transformados, receberam o milagre. Nós vivemos, ó Deus, um percurso ainda na nossa existência, um percurso onde, com certeza, muitas coisas ainda enfrentaremos, muitas pedras, ó Deus, serão colocadas ainda em nosso caminho, mas que creiamos sempre que o Senhor está conosco e nunca nos deixará. O Senhor nos ajudará a superarmos cada dificuldade, a pularmos, a ultrapassarmos cada pedra colocada. E ainda que sejam situações, humanamente falando, difíceis, de enfermidade, de perdas, de decepções, a nossa confiança maior é o Senhor, o nosso refrigério é o Senhor, porque no caminho da nossa existência o Senhor vai sempre ter o milagre para cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, porque ela fala aos nossos corações e nos orienta como viver, e eu te peço, fala ao coração dos meus irmãos a cada dia, anima, dê ânimo, dê, ó Deus, disposição de poderem continuar o seu percurso, o seu trajeto, para que possam ser referência hoje, referência em vida, e mesmo após o legado da vida deles com o Senhor, possa servir de referência para outros que tiverem acesso, ó Deus, às informações sobre eles. Nos abençoa, toma nossas vidas nas tuas mãos, nos dê um restante de dia abençoado, um dia com nossas famílias, um domingo na tua presença. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um bom dia a todos, irmãos. Feche seus olhos, com uma oração silenciosa, nos despedimos e tenham realmente um domingo de bênção e de paz a todos. Amém?